No tutorial de hoje, a gente vai aprender como variar o nó quadrado. Até agora, a gente estava usando como suporte um retalho de linha, mas o retalho de linha ele não é muito estável, nem muito reto. Então, como nesse trabalho a gente vai valorizar uma simetria, eu indico que vocês usem um galho ou algum suporte de madeira, algum suporte que seja reto. Uma outra sugestão que eu dou para vocês é usar um cabide, a parte de baixo do cabide para estar fazendo esse trabalho. Depois de escolher o suporte, a gente vai cortar as linhas. Para esse trabalho, a gente vai cortar 6 linhas de 1 metro cada uma. E muito importante, depois de cortar essa linha de 1 metro, tu vai unir as duas pontas da linha e vai esticar ela. Assim, tu vai ter uma argolinha lá em cima e de uma linha de 1 metro, tu vai ter duas linhas de 50 centímetros para trabalhar. Depois tu dá o nó de laçada e tu repete esse processo com as 6 linhas de 1 metro. Tu junta as duas pontinhas dela, dobrando assim ela ao meio, e a argolinha lá de cima tu dá o nó de laçada. Muito importante prestar atenção nesse momento de juntar as duas pontinhas da linha, porque se tu juntar as duas pontinhas da linha antes de dar o nó de laçada lá em cima, tu vai ver que todas as tuas linhas vão ficar simétricas, todas com o mesmo tamanho, e isso é super importante pra gente trabalhar. Como eu disse, nesse trabalho a gente vai trabalhar muito com simetria. Aí eu já coloquei todas as minhas linhas no suporte, e eu sugiro que vocês meçam uma distância de um dedo entre cada linha, antes de prender ela na pinça da prancheta. Feito isso, verifica se lá no final todas as linhas ficaram parelhas, todas com o mesmo tamanho. Se alguma ficou muito diferente do seu par e das outras, tu ajeita ali no nozinho de laçada, mas se todas estiverem do mesmo tamanho, tu já pode prender o suporte na pinça da prancheta. Depois de presas as linhas, separa elas em grupo de 4, porque nesses grupos de 4 é onde a gente vai dar os nós quadrados, lembrando que a gente precisa de 2 linhas de contorno e 2 guias. Aí eu tô marcando com essa fitinha roxa a linha que eu vou estar passando por baixo das linhas guias, lembrando que no nó quadrado, uma linha de contorno passa necessariamente por baixo das guias, a outra por cima, e uma entra dentro da barriguinha da outra. E a linha que a gente escolheu para estar fazendo ou o movimento de passar por baixo ou por cima, tem que ser sempre a mesma. E para fechar um quadrado, a gente faz 2 nós. Ó, aí no vídeo eu acabei de puxar o primeiro nó, né? Agora eu vou fazer o segundo. Pode ver que a minha linha que tá marcada com a fitinha roxa, que é a de contorno que eu tô passando por baixo, ela tava na esquerda e ela foi pra direita. Isso no primeiro nó. Agora eu vou dar o segundo e ela vai voltar pro lugar de origem dela. É disso que eu falo quando eu digo que para fechar um quadrado, a gente precisa de dar 2 nós. Agora vocês vão ver que vai formar bem certinho ali o desenho do quadradinho. Fechado o primeiro quadrado, o que a gente vai fazer? A gente vai seguir para as próximas 4 linhas e fazer a mesma coisa. A gente escolhe uma linha para passar por baixo. Vocês podem estar marcando a linha que vocês escolheram com um nozinho na ponta. Eu não vou marcar as demais linhas com fitinha, porque essa fitinha ela acaba até atrapalhando. E porque eu vou estar fazendo sempre a mesma coisa. A linha da esquerda eu vou sempre passar por baixo e vai ser essa linha que eu vou escolher. Então, quando eu passo ela no primeiro nó aí, ó, eu escolhi a da esquerda passar por baixo, ela foi para a direita. Agora ela volta para a esquerda passando por baixo de novo. Como eu já tô com esse movimento bem assimilado, eu não vou marcar com fitinha nem com nozinho, mas vocês marquem no trabalhinho de vocês, porque nesse momento de iniciante que vocês fizeram esse nó poucas vezes, isso vai ajudar bastante vocês a assimilar mais rápido esse movimento e essa regra do nó quadrado, de que tu escolhe uma linha para fazer um movimento e essa linha vai fazer sempre o mesmo movimento, seja passar por baixo das linhas guias ou passar por cima. Aí eu tô fazendo o terceiro nó quadrado com o nosso terceiro grupo de linhas, né? A gente separou aquelas 12 linhas em 3 grupos de 4 linhas. E aí eu tô fazendo o terceiro nó quadrado. Até esse momento a gente não teve nada novo. Vai ser a partir da segunda fileira que a gente vai começar a ver como que a gente varia o nó quadrado.
Depois de feito todos os nós, vocês podem empurrar um pouquinho para cima o nó quadrado, assim como eu estou fazendo, para ele ficar bem próximo dos nós de laçada e do suporte. E é agora que vem a novidade. O que a gente vai fazer? A gente vai separar as duas primeiras linhas do canto esquerdo, coloca elas para cima, deixa elas reservadas, e as duas últimas linhas do canto direito. E a gente vai trabalhar só com essas linhas do meio. O que a gente vai fazer? A gente vai criar dois novos grupos de 4 linhas. E nesses novos grupos é onde a gente vai dar outros nós quadrados. Então, vocês separam ali para o lado o segundo grupo e coloca total atenção nesse primeiro grupo. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o movimento do nó quadrado, a gente vai passar uma linha por baixo e a outra por cima e fazer o movimento do nó, mas a gente não vai puxar até em cima. Por quê? Porque a variação do nó quadrado, ela é justamente sobre essas diferenças de altura do nó. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um objeto que seja plano, arredondados não servem para esse exercício. A gente vai pegar esse objeto plano e colocar ele por baixo das guias e fechar o nó quadrado com esse objeto no meio. Isso vai dar uma diferença de altura entre os nós quadrados e essa é justamente a variação do nó quadrado. É tu conseguir fazer nós quadrados entre nós e também variar a altura dele ao longo do trabalho. Isso vai dar um efeito super legal no teu trabalho de macramê. No meu caso, eu escolhi usar essa lixa de unha porque era um objeto plano, que tinha uma altura de pequena a média, mas se vocês tiverem qualquer outro objeto que se encaixe nessas características, pode utilizar. Se vocês não tiverem nenhum objeto que se encaixe nessas características, que poderia ser o cabo de um garfo, poderia ser uma régua, vocês podem estar fazendo um molde com papelão, para poder estar sempre fazendo esse mesmo tamanho, porque como eu disse, o objetivo é que fiquem variações do nó quadrado com alturas diferentes e simétricos entre si. Pode ver que aí entre esses dois nós do meio que a gente está fazendo, a gente está deixando a mesma altura. E é justamente esse o objetivo de usar um objeto ali por baixo das linhas guias. Depois que tu dá o nó com esse objeto no meio das guias, tu tira o objeto, puxa as guias, né? As guias têm que estar sempre bem puxadas e dá uma apertadinha no nó. E tu vai ver, ó, que os dois nós, eles ficam com a mesma altura. Então, esse é o objetivo da nossa variação. Depois disso, a gente vai baixar aquelas linhas que a gente tinha levantado, aquelas duas linhas que a gente tinha reservado, e vai voltar a dar os nós normalmente em novos 3 grupos de 4 linhas, assim como a gente deu na primeira fileira. Só que como o nosso objetivo aqui é fazer essa variação de tamanho, a gente vai dar o nó quadrado, né? Fazer de novo ali o movimento do nó quadrado sem puxar ele até em cima. E depois a gente vai usar outro objeto para estar dando mais uma diferença de altura, para a gente conseguir estar vendo bem essa diferença, essa variação. No meu caso, eu escolhi utilizar um cartão. Se vocês tiverem disponível para usar um cartão, eu sugiro que vocês utilizem. Senão, vocês podem estar usando algum outro objeto que seja plano. Lembrando que objetos cilíndricos não vai dar certo, porque vai ficar um relevo na linha guia. Então, vocês utilizem um outro objeto que seja plano e que seja maior do que o anterior que vocês usaram, para vocês terem essas duas diferenças de altura. Lembrando que o objeto passa por baixo das linhas guias e o nó é dado com o objeto encaixado entre as linhas. E depois a gente tira o objeto e dá mais uma apertadinha no nó. Lembrando, a guia tem que estar bem puxada, senão não vai ficar simétrico. E o nosso objetivo aqui é que fique simétrico.
Agora eu vou puxar ali o meu segundo grupo de 4 linhas e vou fazer mais um nó quadrado, utilizando o cartão para poder estar fazendo essa variação de altura. Lembrando que na primeira fileira a gente deu o nó quadrado sem nenhuma variação de altura. Na segunda a gente usou uma variação de altura pequena a média, que no meu caso foi uma lixa de unha. E agora na terceira fileira a gente está fazendo uma variação de altura média a grande, no caso utilizando um cartão. Só muito importante manter as guias sempre bem puxadas. Se vocês não manterem as guias retas, o trabalho vai ficar torto e não vai ficar simétrico os nós. Eu tô indo agora aí pro meu terceiro nó, né, da minha terceira fileira, utilizando como variação uma altura de média a grande. No caso, meu objeto é um cartão para estar fazendo essa variação. Eu desenho o nó quadrado, eu formo ali o nó, mas não puxo até o final. Antes de puxar até o final, eu encaixo o cartão, né, o objeto escolhido, por trás das linhas guias, né, e puxo o nó até o cartão, o primeiro nó, né. Daí agora eu vou dar o segundo nó para fechar o quadrado e puxo ele até o final. Tudo isso com o cartãozinho ali encaixado. Depois que eu puxei ele até a altura do cartão, eu tiro o cartão, dou uma apertadinha no nó. Posso dar uma puxadinha nas guias também. E sigo para a quarta fileira. Observem que os nós estão todos na mesma altura, é isso que a gente quer. Agora, indo para a quarta fileira, eu vou de novo reservar as duas primeiras linhas do lado esquerdo e as duas últimas do lado direito. E vou ter 2 grupos de 4 linhas, com os quais eu vou fazer novos nós quadrados com variação de altura. Então, eu faço o desenho do nó quadrado, ou seja, uma linhazinha passando por baixo e outra passando por cima, mas eu não puxo esse nó até o final. Eu vou colocar um objeto por trás das linhas guias para então puxar o nó e deixar essa variação de altura. Quando eu der o segundo nó, vai formar um nó quadrado, eu posso tirar o objeto, dar uma apertadinha no nó e eu vou ter essa variação. No caso, eu sugiro que para essa quarta linha vocês usem um objeto de pequeno a médio. Pode ser o mesmo que vocês utilizaram na segunda fileira, assim como na segunda fileira eu usei a lixa de unha e agora na quarta eu tô usando de novo a lixa de unha para a gente conseguir ter essas variações de alturas nesse exercício. Não fazer também só com um objeto, porque quando a gente for fazer painéis ou outras peças em macramê, a gente vai estar usando várias variações de altura, então é bom que a gente exercite já isso. Então, eu tô fazendo aí o meu segundo nó da quarta fileira, coloco o meu objeto por trás das linhas guias, desenho o nó e puxo até a altura do objeto. Dando o segundo nó, eu formo o quadrado, posso tirar o objeto e apertar bem o nozinho. Depois disso, eu desço aquelas linhas que a gente reservou e vou formar de novo 3 grupos de 4 linhas. E de novo, a gente desenha o nó quadrado. Depois, a gente vai pegar um objeto de médio a grande, como no anterior a gente usou um de pequeno a médio. Aqui a gente vai usar um de médio a grande. A gente está alternando essas alturas desses dois objetos em cada fileira. Então, a gente coloca o objeto por trás das linhas guias e puxa o nó quadrado até a altura do objeto. E depois do segundo nó, o quadrado se forma, a gente tira o objeto, dá uma apertadinha no nó
Está pronta a nossa variação do nó quadrado. Essa variação, como eu já disse, ela está relacionada à altura e à alternância entre as próprias linhas que tu utiliza para fazer o nó. Por isso que a gente reserva a cada fileira as duas primeiras da esquerda e as duas últimas da direita. E por isso que a gente está usando esses objetos de alturas diferentes para estar dando os nós. Aqui eu dei uma aceleradinha no vídeo porque eu estou repetindo o mesmo movimento das outras fileiras, com o objeto do cartão, né, que eu estou considerando aí sendo de uma altura média a grande nessa variação. E feita mais uma fileira de variação do nó quadrado. Observem que os nós estão todos na mesma altura. Isso significa que a gente conseguiu atingir o nosso objetivo de fazer um trabalho simétrico. Então, para a próxima fileira, a gente separa de novo para cima as duas primeiras linhas do lado esquerdo e as duas últimas do lado direito. E a gente vai ter de novo os dois grupos de 4 linhas. A gente desenha um nó quadrado e utiliza o nosso objeto de pequeno a médio para estar fazendo o nó. Observem que a cada fileira eu estou alternando. Um eu uso a lixa, que eu considero pequeno a médio, e no outro eu uso o cartão, que eu considero de médio a grande, né? Quando a gente fala em relação a essa variação de altura. Eu sugiro que vocês façam o mesmo e utilizem dois objetos com essas diferenças de altura e intercalem entre cada fileira esses objetos para poder estar exercitando bastante a variação do nó quadrado. Depois que a gente tira o objeto, a gente dá uma apertadinha e de novo, lembrando, né, a gente reserva ali para cima as duas linhas do lado direito, desenha o nó quadrado coloca o nosso objeto por trás das linhas guias e puxa o nó até a altura do objeto. Depois de dado o primeiro nó, a gente dá o segundo e depois do segundo a gente já pode tirar o objeto, dar uma apertadinha no nó e tá pronta a nossa variação de altura e de linhas, né, do nosso nó quadrado. Terminado o nosso exercício, a gente pode fazer um acabamento nas linhas, dando nós em cada uma das linhas, ou de duas em duas, como a gente preferir. Lembrando que o objetivo de fazer o acabamento do trabalho com nós nas pontas das linhas é para que essas linhas não se desfiem. Esse nozinho que eu estou finalizando aí no vídeo é um nó bem simples e bem bonito de fazer. Tu pega uma das linhas, faz uma barriguinha com ela mesma e ao invés de tu simplesmente puxar, né, que é como a gente faria o nó normal, a gente dá 2 voltas por dentro da barriguinha e depois puxa. E fica esse acabamento bonitinho aí que eu tô mostrando no vídeo. Depois de dar os nozinhos, a gente emparelha as linhas, né? E esfrega elas dentro da mão, ou desenrola, ou usa até um pente para estar desfiando essas linhas. Isso para dar um acabamento mais bonito no trabalho. E esse é o resultado do nosso exercício de variação do nó quadrado. Espero que vocês tenham gostado e que vocês consigam reproduzir esse tutorial. Até a próxima!